de casa, cansado do mesmo, e aconteceu. Bem dessa vez eu quis sair, tudo lá fora atraía com brilho e eu fugi. Depois dos portões sonhei, do mundo eu era rei. Podia escrever algo novo usando somente minhas mãos. Os sonhos que almejei, as coisas que desejei, o que toquei, alcancei, possuí, me entreguei à ilusão. Mas sei que eu me perdi, tentando me encontrar. Foi tão profundo que o poço mais fundo não tem mais lugar pra ti. Eu percebi, nada ganhei. Os que amei eu perdi, eu soltei, eu deixei para trás. Mas se eu tentar, se eu voltar, será que ainda há lugar? Eu posso retomar minha direção. Depois dos portões eu vi o erro que cometi, o que conquistei, posso ver escorrendo por entre minhas mãos. Os muros em construção pra mim eram proteção. Busquei liberdade, encontrei o perigo. Hoje sou solidão, hoje eu sou solidão. Voltarei para casa, essa é a solução. Vou andar, vou correr em sua direção. Eu cansei da odisseia, movida a presunção. Num instante eu avisto o Pai se aproximar. Já não sei se é perdão, mas preciso tentar. Eu me lanço aos seus pés e começo a clamar. Nem sei. O Pai de amor te encontra, vida nova, enfim. Vamos louvar o nosso Deus. Vamos começar com o louvor Enquanto Eu Viver. Enquanto eu viver, teu nome louvarei. Nada me impedirá de sempre adorar, Senhor. Os teus lábios dirão que tu és Senhor. O mundo verá teu poder. Céus e terra irão te adorar, meu Deus. Teu nome exaltará. Sejas louvado, Senhor e meu Deus. Tu és a glória e teu é o poder. Não haverá outro rei, outro Deus com tanto amor.
Senhor e meu Deus. Tu és a glória e teu é o poder. Não haverá outro rei, outro Deus com tanto amor. Deus vencedor, meu Senhor e meu Rei. O Deus que sempre me salvará. O Deus que sabe quem sou. Ele sempre me amará. Sejas louvado, Senhor e meu Deus. Tu és a glória e teu é o poder. Não haverá outro rei, outro Deus com tanto amor. Deus vencedor, meu Senhor e meu Rei. O Deus que sempre me salvará. O Deus que sabe quem sou. Ele sempre me amará. O Deus que sabe quem sou. Ele sempre me amará. Uma das promessas mais bonitas que tem na Bíblia é a de que Jesus vai voltar para nos buscar. A gente vai cantar exatamente sobre isso agora. Por mais que pareça que está demorando, mas esse louvor ele fala que não tardará. E o nosso Deus ele vai voltar para nos buscar. Amém. Pois vamos logo subir. E quero junto a você lá no céu conversar com Jesus. Pois vamos logo subir. E quero junto a você lá no céu conversar com Jesus. Cristo irá voltar, não tardará. Vamos para o mar. Amém. Vamos ficar de pé agora, que a gente vai cantar o louvor digno.
que você possa cantar com a certeza de que logo tudo isso que a gente passa aqui na terra vai acabar. Nós vamos ver a eternidade com o nosso Deus. Estaremos no lindo lugar, com jardins e rios de cristal, onde andaremos na presença do Senhor. Logo da terra se levantarão os que dormem o sono dos justos. A eternidade ali começou, e ao entrar pelas portas do céu verei, correrei pra abraçá-lo e então cantarei. Digno é o Cordeiro bendito, digno toda honra e glória a ti. Tanto esperei por
Amém. Vamos nos ajoelhar para falar com o nosso Deus? Oremos. Querido Deus, obrigada, Senhor, por mais esse sábado, mais essa oportunidade de estarmos aqui para louvar o Teu nome. Nesse momento, nós queremos Te entregar tudo o que vai ser feito nesta manhã. Que tudo seja unicamente para honrar, glorificar o Teu nome. Quero Te pedir também pelo pregador desta manhã, que o Senhor possa falar aos nossos corações através da Sua palavra. Abençoe também, Senhor, os dízimos e as ofertas, que esse dinheiro possa ser usado para avançar a sua obra e para que a sua casa possa crescer cada vez mais. Obrigada, Senhor, por cada família aqui representada. Nesse momento eu quero te pedir também pelas pessoas que não estão aqui, que porventura não puderam vir ou que estão desanimadas, que o Senhor possa nesse momento visitá-las e que elas sintam o desejo de estar aqui cultuando junto conosco. Obrigada por esse sábado, nos dê um restante de sábado na sua presença. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Com 18 anos, então, eu resolvi ir trabalhar. Então, eu trabalhava sábado, domingo, feriado. Aí, então, nesse tempo, quando eu tinha 22 anos, eu conheci meu marido. 3 anos e pouco depois, nós casamos. Eu era ateu antes de conhecer a Mima, minha esposa. E quando a gente se conheceu, ela começou a falar de Jesus para mim e falar da Bíblia para mim. E aí, então, ele se batizou e eu me rebatizei com ele no mesmo dia. E a minha mãe sempre me pedia, filha, devolve o teu dízimo. E eu dizia, não, mãe, quando sobrar, eu devolvo. Eu trouxe isso comigo dentro do meu casamento. E aí eu usava muito aquilo que diz em Coríntios, que a gente tem que dar aquilo que está no nosso coração. Eu sempre usava isso. E aí a gente decidia, tá, vamos ser fiel no dízimo, vamos devolver o dízimo. Aí a gente devolvia 2, 3, 4 meses. Mas chegava um tempo que o valor que a gente ficava devendo nas nossas contas era exatamente o valor do dízimo. Até que nós tivemos a nossa perda do nosso apartamento. Em 60 dias, o meu marido perdeu a conta que ele era gestor. 20 dias depois, a minha irmã descobriu um câncer de mama. E mais 20 dias depois, a minha mãe descobriu o câncer de mama. A partir disso, as coisas só foram piorando. Só foram piorando. E ali, eu questionava Deus, mas por quê? Sabe? O que é que tu espera de mim? Onde é que o senhor está? Que está acontecendo tudo isso e está permitindo que isso aconteça? E num desses sábados, o pastor Fabiano, que era o nosso pastor aqui na igreja, né? O pastor Fabiano, ele fez um apelo para que as pessoas que estavam fora voltassem para a igreja. E aquilo tocou o meu coração. E eu disse, eu tô fazendo tudo errado. No outro sábado, fomos a primeira vez ao culto. E nesse culto, o pastor Geisler estava lá. E ele pregou especificamente sobre dízimo. Sobre dízimos e ofertas. E tem um ponto do sermão que foi a virada de chave, mas foi uma virada de chave tão grande naquele momento, que na minha cabeça era bem assim mesmo. Para a hora que era perseguição, né? A hora que nós tivemos que passar pelos momentos difíceis, se eu tiver que entregar minha vida, eu vou entregar. A questão é se eles olharem para você e disserem assim, mas eu não quero a tua vida, eu quero a vida do teu filho. E ele disse, então o dízimo é uma questão de fidelidade. Porque se tu não consegue ser fiel no bem material, como é que tu vai ser fiel na coisa que tu mais ama? Aquilo ficou na minha cabeça. Nós voltamos para casa e eu não falei nada pro meu marido naquele dia. No outro dia, então, eu orei a Deus e nós sentamos para conversar. E nessa conversa, eu disse para ele, ontem o pastor falou uma coisa no culto e eu tomei uma decisão. E ele disse, não precisa nem falar, porque eu tomei a mesma decisão. Para mim, foi tudo que eu precisava ouvir. Eu disse assim, vamos, porque também tocou em mim e eu já estava pensando nisso. E no domingo seguinte, a minha irmã mandou uma mensagem no grupo assim, gente, tá tendo uma semana de oração na Igreja Central de Curitiba. E era a semana do pastor Josanã Alves. E a cada dia ele ia falando dízimo e sábado, dízimo e sábado, dízimo e sábado. E quanto mais ele falava, do jeito como ele colocava, eu comecei a entender a importância da oferta em si. E eu disse, não vai ficar só na oferta, nesse sentido de devolver uma porcentagem que estiver no meu coração, do dízimo, mas eu vou fazer diferente. Eu vou dar 10% das minhas primícias, né? As minhas primícias de tudo na minha vida. Nós nos comprometemos não só com Deus, mas uns com os outros dentro de casa, a assumir cargos dentro da igreja, a participar mais efetivamente da obra.
e ter mais envolvimento com a igreja, algo que a gente por muitos anos nunca fizemos. Eu devolver o dízimo é uma bênção. Não é eu buscar os bens materiais, não é eu buscar um milagre de Deus. A palavra certa é resgate, foi um resgate. Eu acredito que nós passamos por tudo isso para Deus nos resgatar, para Deus tocar e dizer assim, olha só, tudo que vocês têm vem de mim, tudo que vocês tinham já vinha de mim, e tudo que vocês têm, que vocês vão construir, vai ser a partir de mim. Nós entendemos que a fidelidade a Deus não é apenas uma parte do teu sábado, né? As 4 horas do teu sábado, é um todo. É tu ter mais horas na tua semana com Deus do que propriamente no sábado, porque tu constrói a tua relação com Deus para poder glorificar Ele no sábado. Nós entendemos que a fidelidade é um todo, sem esperar que Ele te dê nada em troca. Para mim, fidelidade a Deus é a dependência dele. É saber que tudo provém dele e que nós não somos nada sem ele do lado. Agora chegou a hora de adorarmos juntos, através dos dízimos e ofertas. Quero ofertar, quero devolver, quero entregar tudo, enfim, de coração. Esse é o meu louvor, minha gratidão. Quero ofertar e devolver a Jesus. Bênção sem medida, bênçãos de amor. Quero entregar tudo, enfim, de coração. Esse é o meu louvor, minha gratidão. Quero ofertar e devolver a Jesus. Quero receber
Que alegria estarmos aqui reunidos na casa do nosso Deus, mais um sábado, para mais um culto de adoração, para ouvirmos a sua palavra. E é sempre um privilégio podermos repartir o pão da vida, compartilhar a palavra de Deus com os irmãos, mas também é sempre uma grande responsabilidade. Então, nesse momento, nós vamos pedir a orientação do Espírito Santo para que Ele possa me usar como um instrumento de Deus. Vamos falar com o Senhor? Pai querido, graças te damos pela oportunidade de estarmos reunidos diante da Tua presença. Por favor, Deus, aqui está a Tua serva, falha e pecadora, mas que o Senhor fale através de mim, que o Senhor me use como instrumento, que cada palavra dita aqui não seja por vontade própria, mas segundo a Tua santa e boa vontade. Fique conosco, é o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria de convidar os irmãos a abrirem a Bíblia de vocês no livro de Atos, capítulo 11. Nós vamos ler o verso 25 e 26. Mas a frase que a gente precisa está no finalzinho do 26. Mas é só para vocês entenderem o contexto. Atos 11, versículo 25 e 26. Alguém que achou, gostaria de participar, lendo bem alto para a gente? Amém? Então, em Antioquia, foram os discípulos, pela primeira vez, chamados de cristãos. E o que isso significa? O que significa ser chamado de cristão? O que é ser um cristão? Porque nós, muitas vezes, nos denominamos cristãos. O que isso significa? Eu quero ouvir vocês. O que é ser um cristão? Seguimos a Cristo. Alguém mais? Servimos a Cristo. Alguém mais? Alguma resposta diferente? Pequenos cristos, imitadores de Cristo, seguidores de Cristo. Então, ninguém tem dúvida que a palavra cristão vem de Jesus Cristo. Nós somos representantes de Jesus. Nós somos testemunhas de Jesus e carregamos o nome de Cristo com a gente, carregamos o nome de cristãos. Eu queria compartilhar com vocês uma reportagem que eu vi há um tempo atrás, que me chamou a atenção. Andrew, me ajuda. A primeira reportagem que eu separei é uma pesquisa do IBGE. A pesquisa foi feita no ano de 2022, mas foi publicada esse ano, em 2025. E nessa pesquisa, nesse levantamento do IBGE, foram reveladas as porcentagens de cristãos no Brasil. E eu queria compartilhar com vocês. Andrew, me ajuda, por favor? Para onde eu aponto? A primeira imagem. Tá pequena assim? Poxa vida, eu pensei que fosse ficar maior. Mas então eu vou ler aqui para vocês. Isso, aumenta um pouquinho, tá ótimo. Nós não vamos ler tudo, tá? Aqui é uma pesquisa do Censo Demográfico de 2022, feito pelo IBGE. A pesquisa foi feita em 2022, mas foi publicada agora em 2025, que fez um levantamento dos cristãos aqui no Brasil. Ele traz a porcentagem de católicos e de evangélicos, e aqui, no penúltimo parágrafo, diz o seguinte: somando-se católicos e evangélicos, os cristãos totalizam aproximadamente 83,6% da população brasileira maior de 10 anos. Então, esse levantamento diz que o Brasil é um país, em sua grande maioria, de pessoas cristãs. Olha que maravilha!
Você viver em um país onde 83% da população é cristã. Deve ser uma maravilha viver num país assim, não é verdade? Mas é isso mesmo? A nossa realidade é isso mesmo? Coloca a próxima, por favor, Andrew. Eu trouxe alguns índices rápido, poucos, para a gente dar uma olhadinha. O índice da criminalidade, da corrupção, de estupro, pedofilia, roubo, violência doméstica e tantas outras que nós vemos nos noticiários. Infelizmente, o Brasil é um dos países mais violentos para se viver. É um dos países mais corruptos para se viver. Ó, vamos ler só a parte que está aqui sublinhadazinha, olha. Em 2023, o país registrou cerca de 45.742 mortes violentas e a taxa de homicídio foi aproximadamente 21,2 por 100 mil habitantes. A taxa brasileira é 4 vezes maior que a média global. A taxa de mortalidade, de violência, de criminalidade no Brasil é 4 vezes maior do que a média global. A próxima, Andrew. Isso, aumenta um pouquinho, para a igreja poder acompanhar. Nós não vamos ler tudo. Mas, olha, a corrupção no Brasil atualmente é um problema percebido como crescente, com o país registrando a sua pior pontuação e colocação na história no índice da percepção da corrupção em 2024. Segundo a Transparência Internacional, pesquisa que indicam a corrupção superou outros problemas, como a criminalidade e a economia. Então, a corrupção ainda é pior do que a criminalidade no Brasil. Outro, Andrew. Só mais um. Eu não trouxe todos os índices para não demorar muito. E essa é apenas a introdução do nosso sermão. Então, nós não vamos nos delongar muito nisso. Mas, olha, o Brasil tem maior número de estupros dos últimos 5 anos. E aí eu fico me perguntando, como um país de maioria esmagadora cristã pode ser tão violento, tão corrupto, um lugar tão difícil de se morar? Se nós falamos que ser cristãos é sermos imitadores de Cristo, semelhantes a Cristo, então alguma coisa não bate. Algo de errado não está certo, não é verdade? Tem uma discrepância muito grande, porque quando a gente imagina que um país tem mais de 83% de cristãos, a gente imagina que é um lugar melhor para se viver, não imagina? Mas essa não é a realidade do Brasil. Então, a problemática que eu queria discutir com os irmãos hoje é: aonde está o problema? Aonde está o erro? O que não está batendo? Que tipo de cristãos são esses? Quem são esses cristãos modernos? Quem são esses 83% de cristãos? Que tipo de cristão é esse? Como é o nosso cristianismo? Que tipo de cristão estamos sendo, estamos formando, estamos deixando para a sociedade? Então, é sobre isso que nós vamos falar essa manhã. Pode colocar o slide, Andrew. Em busca de esperança, o maior resgate de todos os tempos. Nós precisamos resgatar o antigo cristianismo. Precisamos resgatar a essência de ser cristãos. Porque, veja, a pesquisa do IBGE falou sobre católicos e sobre evangélicos. Mas veja que em nenhum momento nós estamos discutindo doutrinas. A gente não está falando sobre guarda de sábado ou domingo, sobre o sono da morte ou já ir para o paraíso. A gente não está falando sobre comer ou não carne de porco, sobre o batismo do Espírito Santo ser em língua ou não, sobre se Jesus vai voltar visível ou secretamente, arrebatamento. Vocês vejam que a questão não é essa.
não é doutrinas, não é crenças, são princípios fundamentais. Porque se eu colocar aqui um católico, um batista, um assembleiano, um presbiteriano, um testemunho de Jeová, e perguntar para qualquer um deles, matar é certo? A gente pode roubar? A gente pode matar, adulterar, estuprar? Corrupção é correto? Não, nenhum deles vai dizer que isso é correto. Independente da denominação que você seja, todos irão concordar que esses são princípios fundamentais e que não fazem parte da vida de um cristão. Então veja, embora o mundo evolua, embora as coisas se modernizem, nós estamos aqui agora transmitindo esse culto, esse sermão, embora algumas coisas mudem, nosso estilo de roupa, de cabelo, e até alguns usos e costumes, né? Às vezes a maneira da doxologia do culto, algumas coisas mudam com o tempo, mas há princípios que não mudam. Esses princípios são imutáveis, independente da época, independente da denominação que você serve a Cristo. Se você se diz cristão, você não pode agir igual ou pior às pessoas que não se dizem cristãos. Então, alguma coisa de errado está acontecendo e nós precisamos refletir sobre isso. O próximo, Andrew. Pecadores anônimos. Isso traz alguma lembrança para vocês? Há um tempo atrás e ainda hoje é muito falado sobre os alcoólicos anônimos, né? São pessoas que lutam contra o vício da bebida. São pessoas que têm uma tendência e lutam para não serem alcoólatras. Mas é comum ouvir eles dizerem que eles não deixam de ser alcoólatras. Eles simplesmente são alcoólatras que decidiram buscar ajuda para não viverem praticando o vício. Né? Uma pessoa alcoólatra é uma pessoa que está sempre em atenção. Ela não vai se colocar em situação de risco, em situações que possa ser vulneráveis para que ela possa ter uma recaída. E normalmente busca ajuda. Existem grupos, né, como os Alcoólicos Anônimos, que ajudam pessoas através de alguns passos a se manterem limpas e sem estarem entregues ao vício. E com o pecado não é diferente. Nós somos pecadores anônimos, porque todos nós precisamos lutar contra o vício do pecado. É comum a gente ouvir dizer que doenças emocionais, como depressão, ansiedade, são o mal do século. E realmente é, mas o pecado é o mal do mundo. E nós vivemos nesse mundo, e nós somos pecadores, e nós precisamos de ajuda para vencermos o pecado, para não vivermos entregue ao vício do pecado. A Bíblia diz que todos temos um problema muito mais grave do que qualquer vício conhecido, que é o pecado. Mas esse problema, por mais grave que seja, pode ser superado e vencido. Quem aqui precisa de ajuda? Todos nós. Todos nós precisamos de ajuda. O primeiro passo para vencer qualquer vício é admiti-lo. Queridos, infelizmente, desde que o pecado entrou no mundo, a Bíblia fala que em pecado já me concebeu a minha mãe. Nós nascemos pecadores, maus, tendenciosos ao pecado. Aquilo que eu deveria fazer, isso eu não faço, não é isso que Paulo fala? Aquilo que eu quero fazer, isso eu não faço. Então é uma luta constante. E o primeiro passo é você reconhecer que você é pecador, pobre, cego e nu, miserável, e que você precisa de ajuda. Próximo. Lá em Romanos 3:32, o que diz a Bíblia? Vamos abrir a Bíblia lá em Romanos 3:32. É um versículo muito conhecido, que infelizmente todos que nasceram depois do pecado, não tem ninguém melhor do que o outro.
Ninguém mais santo que o outro, ninguém mais perfeito que o outro. Todos que nascemos neste mundo, nascemos na mesma condição. Qual é a condição que nascemos? Então, quem achar pode ler para a gente. Romanos 3:32. Acharam? Então veja se é aquele que diz assim, que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Mas este é o versículo em questão, que todos nós pecamos e todos nós precisamos da glória de Deus. Próximo. Então, se vocês já estão aí em Romanos, abram agora o capítulo 6 e o versículo 23. O que diz aí Romanos 6, 23? Amém? A consequência do pecado é a morte. Não tem jeito, não tem negociação, não tem meio termo. Eu não posso viver uma vida de pecado e esperar que no final eu não vou ter a consequência disso. Assim como não posso viver uma vida de farra e achar que depois no futuro a saúde não vai me cobrar isso. Às vezes uma vida fumando e achar que na velhice a saúde não vai me cobrar isso. Então todas as coisas têm consequências e a consequência do pecado é a morte. Mas a Bíblia é maravilhosa em nos dar esperança. Nós não estamos aqui entregues ao pecado, destinados a morrer sem nenhuma esperança. Nós lemos, o que a Bíblia diz? Que o dom gratuito, o presente de Deus é a vida eterna. Veja que é um contraponto entre morte e vida. O pecado te oferece morte, mas Deus, ao contrário, te oferece vida, e vida eterna, e vida em abundância. Próximo. Se por um lado o salário do pecado é a morte, por outro, se quisermos, podemos receber o dom de Deus, um presente maravilhoso, o dom gratuito de Deus, que é a vida eterna em Cristo Jesus. Próximo. Deus não oferece esse presente maravilhoso que chamamos de salvação porque somos bons, mas sim porque Ele é bom. E aqui tem uma questão importante. Às vezes, irmãos, nós achamos que nós somos bons, que nós merecemos, porque alguma coisa que você faça ou alguma coisa que você deixe de fazer. Mas Deus, Ele nos oferece a salvação não porque nós somos bons, mas porque Ele é bom. Então, nós temos que ter esta consciência. Próximo. Isso aqui é interessante. Olha, da mesma forma que nós não tratamos um câncer com aspirina, não podemos tratar o pecado como se fosse uma coisa simples, cotidiana e sem importância. Se você vai ao médico e recebe, infelizmente, um diagnóstico de câncer, você vai procurar um oncologista, um tratamento especializado, uma radioterapia, uma quimioterapia, você vai se submeter às orientações que o médico te der. Você não vai ir para casa e vai tomar uma aspirina, um AS e vai ficar tudo bem. Porque, da mesma forma, é o pecado. Nós vivemos num mundo onde as pessoas se acostumaram a viver com o pecado. São muitos anos convivendo com o pecado. É um mundo que aprendeu a conviver com o pecado como se fosse algo normal. Cotidiano, faz parte da rotina. Mas não é algo normal e não é sozinho que eu lido com ele. Então, isso tem que ficar bem claro para a gente. Próximo. Estou apertando.
O pecado é uma doença mais grave e terrível que a humanidade já enfrentou e que ainda hoje tem destruído milhões de vidas. Então, pior do que o câncer, pior do que a AIDS, pior do que coronavírus, pior do que qualquer doença que já tenha existido é o pecado. O pecado é uma doença terrível e tem destruído muitas famílias, muitas vidas, infelizmente. E ainda hoje, mesmo depois de tudo que Jesus fez na cruz do Calvário, vencendo a morte, ainda assim o pecado tem destruído muitas vidas, porque até o dia que Jesus volte e elimine o pecado de vez, nós vamos ter que conviver com ele. Seremos pecadores anônimos, assim como o alcoólatra, que convive com o vício, mas que não pode beber. Próximo. E assim como os alcoólicos anônimos têm alguns passos para ficarem limpos, para ficarem sóbrios, hoje nós vamos ver 12 passos para sermos pecadores anônimos. Somos pecadores, porém decidimos buscar ajuda. Decidimos não viver pecando. Decidimos não viver entregue ao vício. Decidimos buscar ajuda em Deus para vencer o pecado. Nós vamos hoje falar sobre esses 12 passos que um cristão precisa ter, precisa viver, caminhar, para que ele possa então dizer: eu sou cristão com orgulho e com responsabilidade. Eu carrego o nome de Cristo, porque eu procuro viver uma vida como a que Cristo viveu. Vamos ver então esses 12 passos? O processo de luta contra o pecado é diário, dura a vida toda, até a volta de Jesus. Enquanto isso não acontece, precisamos seguir os 12 passos espirituais dos pecadores anônimos. Primeiro passo. Vamos abrir a Bíblia lá em Romanos 3:32. Vocês falaram que não tem 32, só tem até o 31. É verdade. Então, a primeira coisa é você admitir que sozinhos nós éramos impotentes perante o poder do pecado e por esta razão estávamos condenados à morte eterna. O primeiro passo é o reconhecimento. É você reconhecer que você é um pecador condenado à morte, reconhecer que você não tem forças para vencer o pecado sozinho e que você precisa de ajuda. O segundo passo, vamos ler então 1 Pedro 1:2. Quem puder achar e ler para a gente, 1 Pedro 1:2. Primeira Pedro 1:2 diz isso? Ok. Eleito segundo a paciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz sejam multiplicados. Então, se o primeiro passo é eu reconhecer que eu não posso vencer o pecado sozinho, o segundo passo é eu saber quem é que pode. Quem é que pode me ajudar? A quem eu vou recorrer? A quem eu vou pedir ajuda? Crer que Deus pode vencer todas as coisas, nos ajudar a vencermos todas as coisas. Crer que nós somos os eleitos de Deus e que Deus tem muita paciência conosco e que nós devemos nos santificar através do Espírito Santo de Deus, através do sangue de Jesus, para que possamos então ter uma vida de obediência. Próximo. Compreendermos que o sacrifício
substitutivo de Cristo Jesus em nosso lugar é a única maneira possível de alcançarmos o perdão e a vida eterna. Se, por um lado, o salário do pecado é a morte, por outro lado, o sacrifício de Jesus na cruz nos deu a garantia da vida eterna. Então, crer nesse sacrifício e se apropriar das bênçãos decorrentes deste sacrifício, que é o perdão pelos nossos pecados. Se antes éramos condenados à morte, hoje nós temos direito de escolha. Eu posso escolher, através dos méritos de Cristo, receber o perdão dos meus pecados. Próximo. Lá em 1 João 1,8, a gente já está em Pedro aí, ó, então está pertinho. 1 João 1,8 diz o seguinte: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Olha o que esse versículo está querendo dizer: que se você diz que não é pecador, você está mentindo e se enganando. Porque a gente pode ter a ilusão de achar que nós somos bons. Ah, mas eu não mato, Cateline, eu não roubo, eu não furto, eu não adultero, eu não estupro ninguém. Eu não faço parte daqueles índices, né, que você mostrou ali de violência doméstica e tantas outras. Mas nós somos mal por natureza. Nós somos avarentos, nós somos egoístas, nós somos fofoqueiros, nós somos faladores, nós somos ciumentos, nós ficamos com raiva, zangados, somos melindrosos, nos magoamos por qualquer coisa, nós somos faladeiras, falamos demais. Então, tantas outras coisas que são pecados, que fazem parte da nossa rotina diária. Então, todos nós somos pecadores e todos nós precisamos reconhecer isso, que nós precisamos mudar, que nós precisamos ser cristãos diferente do que temos sido, porque fazer parte da estatística de cristãos de 83% dos brasileiros não está querendo dizer muita coisa, não. Se eu, Cateline, me digo cristã e faço parte daquele 83,6% de brasileiros que também se dizem cristãos, mas que não tem feito nenhuma diferença no mundo, nem aonde a gente vive, é melhor então não sermos cristãos. É o 5, Andrew. Admitimos perante Deus, perante a nós mesmos e perante a outras pessoas a gravidade e natureza exata do nosso pecado. A Bíblia fala que se nós confessarmos o nosso pecado, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Só que nós temos uma mania muito feia, assim como as crianças quando fazem algo de errado, que é o quê? Esconder, botar debaixo do tapete. Tentar ocultar, para que Deus não saiba, como se Deus não visse todas as coisas, para que as outras pessoas não saibam. E isso é um erro. Porque se nós nos arrependermos e confessarmos, Ele vai nos perdoar. Deus vai nos perdoar. Então, nós precisamos admitir que erramos perante Deus e perante também o quê? As outras pessoas. Aí entra num ponto mais difícil, não é verdade? Porque reconhecer que errou para Deus é fácil. Você entra no teu quarto, ajoelha, e você confessa ali para Deus: Deus, eu errei, me perdoe. Mas admitir para outra pessoa que você errou, isso mexe com o seu orgulho. Então, muitas vezes, nós temos dificuldade de chegar para nossa irmã, para o nosso irmão: meu irmão, me perdoe, eu errei com o Senhor, me perdoe. Nós temos essa dificuldade, mas é algo que nós precisamos vencer. O 6º ponto, o 6º passo: prontificamo-nos a deixar que Deus remova todos esses defeitos de caráter através da atuação constante do teu Santo Espírito em nosso ser. Eu costumo falar que hoje em dia as pessoas querem tudo. As pessoas não querem abrir mão de nada. Eu quero ser cristão, mas continuar traficando. Eu quero ser cristão, mas continuar pecando. Eu quero ser cristão, mas eu não quero abandonar nada.
Tanto é porque hoje em dia é comum você ver igrejas inclusivas, pessoas homossexuais, que querem ser cristãos, mas não querem lutar contra. Você lembra o nosso tema do nosso sermão? Nós somos pecadores anônimos, nós estamos lutando contra o pecado. Então, se você tem uma tendência à bebida alcoólica, você vai buscar ajuda para vencer essa dependência. Se você tem uma tendência para o pecado, você vai buscar ajuda em Deus para vencer esse pecado. Mas as pessoas não querem isso hoje. Eu quero Deus e eu quero o pecado. Eu quero ser cristão, mas eu quero continuar fazendo o que eu faço. Eu não quero abrir mão de nada. Eu não quero que Deus remova nada. E é por isso que a gente não vê diferença em ser cristão ou não ser cristão. Porque eu sou um cristão, mas eu não quero que Deus faça a obra de transformação na minha vida. Eu não quero abrir mão dos meus maus costumes, eu não quero abrir mão dos meus vícios, dos meus desejos, dos meus pecados. Eu não quero abrir mão dos meus defeitos de caráter. Ah, você é fofoqueira, é linguaruda, precisa controlar, mas eu não quero pedir a Deus para isso. Ah, eu gosto de vigiar a vida do meu irmão e falar mal da vida do meu irmão, mas eu não quero buscar ajuda a Deus para isso. Então eu tenho um defeito de caráter que é roubar. Eu não posso ver nada fácil que eu não consigo me controlar, eu vou lá e roubo, eu pego. É um defeito de caráter que eu preciso da ajuda de Deus para vencer. Só que hoje em dia as pessoas querem ser cristãs, dizer que é cristã, mas não querem abrir mão de nada, não querem abrir mão do mundo, não querem abrir mão das velhas práticas, dos vícios, dos pecados, dos defeitos de caráter, que todos nós temos, irmãos. Todos nós temos defeitos de caráter e todos nós precisamos de Cristo para nos purificar. Humildemente rogamos a Ele que nos livre da nossa culpa e condenação. Quando nós aceitamos os méritos de Cristo, nós rogamos a Deus que nos livre da nossa culpa, a culpa que temos. Porque não somos santos, não somos perfeitos, nós realmente somos culpados. E nos livre da nossa condenação. Então nós buscamos ajuda para vencermos, porque quando a gente diz que o ser humano é pobre, cego e nu, a gente não fala isso para diminuir ninguém, a gente fala isso porque é a nossa realidade, mas não é para nós nos sentirmos culpados. Ah, pobrezinho, ah, coitadinha, ah, eu sou assim mesmo, é porque eu sou assim mesmo. Não é isso que a gente busca, é que a gente reconheça que a gente precisa de ajuda para sermos melhores. 8º, fizemos uma relação de todas as pessoas a quem prejudicamos e nos dispusemos a reparar os danos a elas causados. Isso me fez lembrar de Zaqueu, quando Jesus esteve em sua casa e ele disse: Senhor, se eu tenho roubado, eu vou restituir 4 vezes mais tudo que eu peguei das pessoas. Isso é você reconhecer que você errou e que você precisa fazer algo para ser reparado o mal que você fez. Se você fez mal a alguém, se você magoou alguém, se você feriu alguém, se você mentiu sobre alguém, você precisa ter essa consciência. Eu preciso reparar o mal que eu fiz, que eu causei. Se eu causei dano à minha irmã, eu vou procurar a minha irmã e vou dizer: irmã, o que eu posso fazer para eu reparar esse mal que eu fiz contra a senhora? O que eu posso fazer para a gente ficar bem? Então, ter essa consciência que as nossas atitudes têm consequências e que muitas vezes nós precisamos reparar as consequências dos nossos atos. Fizemos reparações diretas dos danos causados. Perdão, acho que apertei aqui sem querer. O 9. Fizemos reparação direta dos danos causados a tais pessoas sempre que possível, salvo quando fazê-las significasse prejudicá-las ou a outros. Então, aqui diz a mesma coisa, sobre fazer reparação direta às pessoas que temos causado algum mal. 10. Continuamos a entrega diária, completa e incondicional a Deus, reconhecendo nossa necessidade de renovação diária e santificação constante. Tem 2 palavras aí
que deve chamar nossa atenção. Diária e constante. Não tem como vencer o pecado se eu não buscar ajuda diariamente e constantemente. Então, quando a Bíblia fala assim, orai sem cessar, é que o nosso pensamento deve estar sempre no sentido de estarmos orando a Deus, ligado a Deus. Devemos estar sempre vigilantes, devemos estar sempre prontos a ajudar, sempre prontos a atender alguma necessidade. Estarmos sempre em oração. Orai sem cessar. É você estar vigilante. Procuramos, através da oração e da leitura da Bíblia, melhorar nosso contato consciente com Deus, rogando o conhecimento da sua vontade e força para realizá-la. Então, novamente, através da oração e da leitura, nós melhoramos o nosso quê? O nosso contato com Deus e o nosso contato com as pessoas. Através da leitura da Bíblia e da oração, nós temos uma comunhão maior com Deus. E isso reflete nos nossos relacionamentos também com as pessoas. Quando eu tenho um bom relacionamento com Deus, consequentemente, eu procuro ter um bom relacionamento com as pessoas. E nós precisamos da oração e da leitura da Bíblia diariamente, constantemente. Nós já estamos chegando aqui ao último. Tendo experimentado uma transformação radical, procuramos transmitir essa mensagem de amor e salvação através da nossa vida e testemunho. Transformação radical. Isso é cristianismo. Isso é evangelho. Um evangelho que não te transforma, não é evangelho. E é uma transformação radical. E nós precisamos viver isso todos os dias, uma transformação radical. E nós acabamos transmitindo isso a outras pessoas através do quê? Do nosso testemunho, através da nossa vida diária. Então, muitas vezes, a nossa maior pregação, nosso maior evangelismo, às vezes é de boca fechada. Quando eu tenho uma vida, um testemunho digna da palavra cristão que eu carrego, do título de cristão que eu carrego. Então, nós precisamos de uma transformação radical. Nós, cristãos modernos de hoje, precisamos de uma transformação radical. E precisamos evangelizar as outras pessoas, menos falando e mais testemunhando. Porque hoje em dia o mundo tem muitas vozes. Todo mundo tem uma verdade solene para pregar. Mas poucos têm uma vida, um testemunho dignos de cristãos. Então, hoje, nós temos um desafio. É um desafio de Deus para cada um de nós. Para mim, Cateline, e para cada um dos irmãos. Deus está nos desafiando a honrarmos o nome de cristão que carregamos. Os irmãos lembram ali qual é o terceiro mandamento da lei de Deus? Qual é o terceiro mandamento da lei de Deus? Quem sabe me dizer? Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Quando nós carregamos o nome de Cristo, e Cristo é Deus, nós estamos carregando o nome de Deus conosco. Mas se eu não tenho uma vida digna de cristão, eu estou blasfemando esse nome que eu carrego, esse título de cristão que eu carrego. E eu estou quebrando o terceiro mandamento da lei de Deus. Então, queridos, ao dizermos que nós somos cristãos, que nós tenhamos a consciência do que isso significa. Ter uma vida mais semelhante à de Jesus. Olhar as pessoas como Jesus olhava. Tratar as pessoas como Jesus tratava. Ter amor pelas pessoas, respeito e obediência a Deus. Jesus, sendo Deus, Filho de Deus, nunca ousou desobedecer a Deus. E nós, muitas vezes, somos rebeldes, somos desobedientes, e nós precisamos seguir o exemplo de Jesus. Em tudo, na relação dele com o Pai. Jesus, quantas vezes Jesus se ausentava para estar em comunhão com o Pai.
Ele sabia que a missão que ele enfrentaria seria difícil. E ele precisava buscar força junto ao Pai. E nós vivemos os últimos dias deste mundo. Nós sabemos que o que está por vir não vai ser fácil. E muitas vezes nós estamos vivendo como se nada tivesse acontecido. Nós precisamos de uma transformação radical. Nós precisamos realmente resgatar o que é ser cristão. Quando os discípulos lá em Antioquia foram chamados pela primeira vez de cristãos, o que isso significou para eles? Eles eram os descendentes de Cristo, direto. Eles eram a consequência do ministério de Cristo. Se Deus não deixou filhos biológicos, Deus deixou filhos adotivos. E somos nós. Nós somos os descendentes de Cristo aqui na terra, os representantes de Cristo aqui na terra. E eu não posso ser igual, ou às vezes até pior, do que uma pessoa que não se diz cristã. Então, queridos, no nosso dia a dia, nas nossas relações de trabalho, nas nossas relações familiares, no nosso convívio com a igreja, com os irmãos, nós precisamos testemunhar diariamente sobre o Cristo que carregamos, sobre o nome de cristão que carregamos e honrar este nome. Que Deus nos ajude, porque não é fácil. Vivemos num mundo completamente mundano, vivemos num mundo de muita correria, todo mundo tem pressa para tudo. Mas nós precisamos entender o que realmente é importante, o que realmente vale a pena, e nos dedicarmos a isso. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude. Nós vamos nos colocar de pé e nós vamos cantar o hino para finalizar. Mais semelhante a Jesus. É o hino do Inário. Nós vamos cantar este hino e depois vamos orar. Mais semelhante a Jesus. A Jesus é o que mais eu desejo na vida. Mais semelhante a Jesus é a vontade sincera nascida em meu ser. Mais semelhante a Jesus é o ponto de minha partida para ter nessa vida alegria e poder. Quero ser mais semelhante a Jesus, mais semelhante a Jesus, é a mensagem cantada e vivida. Mais semelhante a Jesus, é a vontade incontida de sempre louvar. Mais semelhante a Jesus, é o alvo de minha corrida para ter nessa vida alegria e poder. Quero ser mais semelhante a Jesus, mais semelhante a Jesus, é a minha comida e bebida. Mais semelhante a Jesus, é a vontade acolhida no meu coração. Mais semelhante a Jesus, é a certeza da luta vencida para ter nessa vida alegria e poder. Quero ser mais semelhante a Jesus. Amém. Oremos.
Deus eterno, Pai todo-poderoso, que habita nas alturas dos céus, obrigada, Senhor, pelos momentos que tivemos aqui de estudo da Tua Palavra. Obrigada, Senhor, pela oportunidade de nos reunirmos entre irmãos e amigos para juntos Te adorar. Ó Deus, sabemos que nós somos falhos, nós somos pecadores e nós necessitamos desesperadamente, ó Deus, da Tua ajuda. Que o Teu Santo Espírito, ó Deus, possa nos transformar. Que o Teu Santo Espírito possa completar a boa obra que começou em cada um de nós e que nós possamos permitir que o Teu Santo Espírito nos transforme completamente. Que o Senhor, Pai, possa nos ajudar, que mesmo nesse mundo de escuridão, de trevas, de pecado, ó Deus, que nós possamos espalhar a Tua luz por onde passarmos, ó Deus. Por favor, Senhor, sabemos que de nós mesmos nós não conseguiremos, mas com a Tua ajuda, porque o Senhor já venceu, o Senhor é mais que vencedor, e junto contigo, ó Pai, nós seremos vencedores também. Abençoe a Tua igreja, ó Pai. Abençoe os Teus filhos espalhados por toda a face da terra. Que essa igreja, ó Pai, possa ser um estandarte, uma bandeira para levar o Teu nome nesta geração. Fique conosco, ó Pai. Continue nos abençoando e nos guardando. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém.